Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas sobre meteorologia e climatologia. Estamos caminhando para a aula 3, para a parte 3, né? Nas aulas anteriores trabalhamos aí com os conceitos, com fatores climáticos, né? Falamos sobre, né, a diferença entre clima e tempo, falamos aí de elementos do clima. Na última aula trabalhamos com umidade, precipitação atmosférica, chuvas, né? Falamos aí de massas de ar e assim vai. Hoje nós vamos nos defrontar aí com um assunto que, pelo menos para mim, é bastante cabeludo, bastante complexo, né? A circulação atmosférica. Então, é um tema que tem relação com pressão atmosférica. Então, para um cara muito mais, né, da parte da geografia humana, da geografia política, esse assunto ele me traz algumas dificuldades, como é normal em qualquer área do conhecimento, certo? Então eu tentei trazer aqui as coisas bastante didáticas para que vocês entendam esse assunto. Vamos lá. Antes de tudo, temos que entender o que vem a ser pressão atmosférica. Pressão atmosférica, como nós vimos lá na primeira aula, é um elemento do clima, certo? Então, a pressão atmosférica ela vai depender muito da temperatura do lugar, ok? Então, a pressão atmosférica é uma força, né, que a atmosfera, né, então vamos corrigir aqui, a atmosfera ou o ar exerce na superfície da Terra ou nos corpos. Lembram, né? A pressão atmosférica acontece, né, por conta da força da gravidade. Então, a força da gravidade, né, ela atrai a atmosfera para si, para a Terra. Então, a pressão é essa força, tá certo? Então, como eu disse, a pressão atmosférica ela é um elemento do clima, ele é passivo. Então, ela depende da temperatura e da latitude do lugar. Então, nas regiões mais frias, vamos aí para noções de química, né? O ar é mais denso, o ar é mais comprimido, tá certo? Então a pressão atmosférica ela é maior. Então a pressão existe uma alta pressão atmosférica, né? Então as moléculas de ar elas vão estar muito mais próximas, muito mais comprimidas. E aí nós vamos ter as famosas explosões que representam os ventos. O vento nada mais é do que o ar em movimento, tá certo? Nas regiões mais quentes, o ar é mais leve, as moléculas elas vão estar mais espaçadas, né? Então existe uma pressão mais baixa. Então, em regiões equatoriais e tropicais, predomina a baixa pressão atmosférica. Ah, professor, mas pode variar? Claro que pode variar. Depende da conjugação de outros fatores climáticos, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Nós estamos na nossa região, né? 19 de agosto de 2020. Tá temperatura estável, umidade baixa, mas se chegar uma massa de ar, né, fria ou uma frente fria que traga a umidade, né, nós saímos de uma situação de alta pressão atmosférica para uma situação de baixa pressão atmosférica. Então, não é porque nós estamos, né, no inverno que a pressão atmosférica é sempre alta. Ela depende da conjugação com outros fatores atmosféricos. Tá certo? Enfim. No que diz respeito ao vento, eu disse há pouco que, né, o vento é o ar em movimento. Então, o vento, se a gente for buscar a origem dos ventos, eles sempre vão ser, né, das áreas de alta pressão atmosférica, as áreas frias. E nessas áreas frias, os ventos vão ter a característica, né,
as áreas de alta pressão atmosférica, os ventos vão ser chamados de anticiclonais. Então, são ventos descensionais, são ventos frios, são ventos dispersores. Por isso que quando nós temos alta pressão atmosférica, nós não vamos ter chuva, porque o vento vem de cima para baixo e vem dispersando. Ele destrói as nuvens. Então, quando existe uma manutenção de uma alta pressão atmosférica, nós poderíamos fazer uma metáfora aqui de uma redoma de vidro sobre um lugar, que impede que, situações de nuvens, de umidade, alterem a estabilidade daquele lugar. Vou dar um exemplo. Em janeiro de 2014, janeiro até 2014, até fevereiro de 2015, nós tivemos um recorte histórico muito baixo de chuvas, de precipitações atmosféricas. Por quê? Porque houve a prevalência de agora me foge aqui o termo mais correto, de uma continuidade de alta pressão atmosférica. Então, não é normal termos janeiro seco, só que se formou uma situação de alta pressão atmosférica, uma continuidade, uma manutenção dessa alta pressão atmosférica que impediu com que acontecesse chuvas aqui. Então, nós não tivemos chuvas e tivemos problemas por conta disso, certo? Então, isso tem relação com a pressão atmosférica. No caso, aí dando continuidade ao raciocínio, então os ventos se originam de áreas anticiclonais, que são frias, que são de alta pressão, que são dispersoras, e vão buscar o seu equilíbrio nas áreas quentes, nas áreas de baixa pressão, nas áreas receptoras, nas áreas ascensionais convergentes, tá certo? Então, os ventos ciclonais são ventos centrípetos, são ventos que vão trazer a umidade toda para um centro, e são ventos que vão representar ascensão, ok? Por isso que na Amazônia nós temos, sistemas de baixa pressão atmosférica, que vão representar aí um movimento centrípeto dos ventos, tá certo? Podemos entender essa dinâmica por dois fenômenos, um menor e um maior. O exemplo da brisa, quando nós estamos no mar, certo? Quando nós estamos na praia, melhor dizendo, De manhã, o que vai acontecer? A areia da praia, ela aquece mais rápido que a água do mar. Então, forma-se, na areia da praia, uma microárea com menor pressão atmosférica. E, então, o vento frio, o vento vem do mar para a praia, tá certo? Então, o ar quente faz com que aconteça um aquecimento mais rápido na areia, formando uma pressão mais baixa, e o vento, então, ele vem do mar para a praia. Essa dinâmica vai se inverter à noite. Nós vamos ter a perda da energia da areia. A areia, ela perde energia facilmente, Então, vai se formar à noite na praia uma microárea de alta pressão e dentro do mar uma área de baixa pressão. Então, a dinâmica do vento inverte. A pressão, aí o vento ele sopra do continente para o mar. Quando nós estudamos monções na Índia, nós temos duas estações, as monções secas, no Sudeste Asiático, nós temos as estações secas e as estações muito úmidas.
Então, quando é calor, nós temos as monções. Por quê? Forma-se um sistema de baixa pressão contínuo durante meses, que vai atrair toda essa umidade para o continente. E quando é frio, né, quando é na estação do inverno, forma-se um sistema de alta pressão em que o vento sopra do continente para o mar, impedindo então que no sudeste e no sul asiático aconteçam chuvas, ok? Uma pausinha aqui para uma aguinha, né, porque um assunto deveras complexo, pelo menos para mim, certo? Então, fazendo uma síntese, né, da circulação geral da atmosfera, os movimentos do ar, né, os ventos, as massas, a brisa, as monções, ela vai resultar da distribuição desigual de energia solar nas zonas de baixa, média e latitude, ok? Então, fazendo novamente aqui, insistindo, né, fazendo uma síntese, nas áreas de alta pressão, nós vamos ter dispersão dos ventos, os ventos que vão representar dispersão das nuvens, certo? E o vento, ele vem de cima para baixo, é um movimento descensional do ar. Isso vai gerar ar seco, isso vai gerar deserto, tá certo? E no caso do Equador, vai ser uma parte mais quente da atmosfera. O ar aquecido é elevado. E aí, como nós vamos ver na circulação geral, numa imagenzinha mais à frente, nós vamos ter sempre uma reciclagem do ar, né? O vento frio que vem lá dos polos, ele caminha para a área da baixa latitude, depois da baixa latitude o vento volta lá para a área do polo, certo? Então isso gera uma espécie de reciclagem do ar, como nós vamos ver, tá certo? Aqui mais uma imagem bastante ilustrativa, né? Então, o ar está sempre em movimento, deslocando-se das áreas de alta pressão, áreas frias, para as zonas de baixa pressão. Aqui o vento é descensional, o ar é descensional, e aqui o ar é ascensional. Aqui nós vamos ter estabilidade, e aqui nós vamos ter instabilidade. Veja, né? Essa aqui é a imagem, seria o que mais assusta, né? Então, vejam a circulação geral da atmosfera. Então, os ventos, percebam que eles aqui, né? Eles saem e vão caminhar para o Equador. E do Equador eles voltam para os polos. Tentar explicar isso a partir do Equador, para facilitar para vocês. Então percebam que quando esse vento, né, geralmente eu desenharia na lousa isso para facilitar o entendimento. Quando o vento ele sai aqui de uma área do Equador, vamos pegar por exemplo aqui no hemisfério sul, ele vai ascender e ele vai tomar rumo o trópico. Quando esse vento, né, esse ar quente ascende aqui do Equador e ele toma rumo sul, parte dele volta em forma de vento alísio, certo? Ele volta um pouco antes em forma de vento alísio. Esse vento alísio, ele é quente e úmido. Só que esse vento quente que vai descer aqui no trópico, ele já vai descer seco, certo? Ele desce seco, então nessa região de 30 graus nós vamos ter desertos. Se não existir outros fatores que vão conspirar contra, nós vamos ter deserto. Continuando o raciocínio, esse vento ele vai chegar até o polo. O vento quente ele chega até o polo. E quando ele chega aqui perto do polo, quando ele chega nos 60 graus, ele vai colidir esse vento quente com ventos frios. Então, ventos frios e carregados de umidade
dos mares Ártico ou Antártico. Então nós vamos ter chuvas, porque, né, essa umidade, por mais que esteja fria, ao ter contato com o vento quente, nós vamos ter chuvas, que é o que explica porque em áreas de 60 graus do sul e do norte nós vamos ter chuva. São chuvas frontais, tá certo? Chuvas frontais, chuvas frontais, chuvas convectivas, tá certo? E ó, aqui 30 graus e 30 graus, nós vamos ter desertos, nós vamos ter baixa incidência de chuvas, tanto aqui, como aqui, como aqui, nas áreas de alta pressão. Então vejam, ó, aqui é baixa pressão, aqui é baixa pressão, aqui é baixa pressão, tá certo? Então isso explica porque tem a chuva nesses lugares. Então a chuva sempre vai estar relacionada com a pressão atmosférica. Tudo bem? Então os ventos alísios ocorrem o ano todo, somente nas regiões tropicais. Os contralísios são ventos que vão descer em 30 graus, são ventos que vão descer secos, certo? Então, os maiores desertos vão estar justamente em áreas de 30 graus, tanto ao sul quanto ao norte, hemisfério sul, hemisfério norte. Tá certo? Em síntese, para terminar a nossa aula, de acordo com a frequência com que sopram, né, os ventos podem ser classificados como constantes, e aí nós vamos ter os alísios, os contralísios, os ventos polares, os ventos periódicos, que são as brisas e as monções, e os variáveis, que vão representar a última coisa que a gente vai estudar na nossa última aula, que são os ciclones tropicais, os ciclones extratropicais e os tornados. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não entendam, podem mandar questões para mim. Eu admito que é um assunto difícil, pelo menos para mim, né, que eu sou de uma área da geografia mais humana, mais econômica, mais política. Beleza? Abração para vocês, até mais.